A paz do Senhor Jesus. Eu sou a diaconisa Joana Bonfim e este é o Leitura Bíblica Diária da Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo. Eu sou cooperadora nos trabalhos da Igreja de Valparaíso de Goiás, situada na quadra 14/16, área especial D1, etapa D. Quero expressar meus sinceros agradecimentos à nossa querida pastora presidente, Loide Ramos, pela oportunidade de participar deste importante projeto, idealizado pelo pastor Gideon Júnior, um manancial de bênçãos da Palavra de Deus. Hoje, irei comentar o capítulo 7 de 2 Crônicas, dando sequência na história do rei Salomão. Nossas fontes informativas são artigos públicos na internet e o comentário bíblico de Chaplin. Em 2 Crônicas, no capítulo 7, encontramos um trecho fundamental da Bíblia que descreve um dos momentos mais significativos da história do povo de Israel, marcada pela conclusão da dedicação do Templo de Salomão, um evento de grande importância religiosa e cultural para os israelitas. Inicia com uma descrição da resposta divina à oração de Salomão. Após a conclusão das cerimônias de dedicação, Deus aparece a Salomão à noite e promete abençoar o templo, tornando-o um lugar especial de encontro entre ele e o seu povo. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 1 ao versículo 3. E acabando Salomão de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra sobre o pavimento, e adoraram e louvaram ao Senhor, dizendo: porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Os versos 1 e 3 são comentários do cronista, material que não se encontra no trecho paralelo de 1 Reis. A inauguração do Templo de Salomão é um momento de grande relevância na história bíblica e no desenvolvimento da fé israelita. O primeiro versículo traz uma imagem vívida e poderosa. Tendo Salomão acabado de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo. Era a glória de Shequiná do Senhor, conforme explica o Targum, 1 Reis, capítulo 8, versículo 10 ao 19. Salomão orou para que o templo cumprisse o propósito para o qual fora construído, ser um lugar de adoração e justiça para todos os povos. O caráter distintivo da nação de Israel seria provado desse modo. Vê Deuteronômio, capítulo 4, versículo 4 ao 8, sobre essa distinção. Mas Israel também seria a fonte de uma bênção universal, em antecipação à era do Evangelho. 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 33. O relato da glória do Senhor enchendo o templo de Salomão é um momento de profundo significado espiritual e teológico na Bíblia. Ele enfatiza a importância da adoração, da reverência e da busca pela presença de Deus em nossas vidas. Aponta para o cumprimento final da promessa divina em Jesus Cristo, que veio habitar entre os homens como a encarnação da glória de Deus. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 4 ao versículo 6.
E o rei e todo o povo ofereciam sacrifícios perante o Senhor. E o rei Salomão ofereceu sacrifícios de bois, 22.000, e de ovelhas, 120.000. E o rei e todo o povo consagraram a casa de Deus. E os sacerdotes serviam em seus ofícios, como também os levitas com os instrumentos musicais do Senhor, que o rei Davi tinha feito, para louvarem ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Quando Davi o louvava pelo ministério deles, e os sacerdotes tocavam as trombetas diante deles, e todo Israel estava em pé. O relato no verso 4 descreve a resposta do povo à manifestação divina. Então, o rei e todo o povo ofereceram sacrifícios perante o Senhor. Este ato de adoração e gratidão é uma ação natural ante a presença de Deus e ao fogo celestial que consumiu o sacrifício. Os sacrifícios eram uma maneira de dedicar-se. Todas as coisas no mundo religioso de Israel era feita através do sangue, do aplacamento, da expiação e das ações de graças, sendo esses os elementos básicos do sistema sacrificial dos hebreus. O cronista fez uma adição a este versículo ao destacar os aspectos coral e musical do culto divino. Vê em 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 4 e 7. Logo a seguir, temos a descrição da grandiosa festa da dedicação que Salomão e o povo de Israel realizaram. Uma festa que durou 7 dias de celebração contínua, culminando com uma assembleia solene no 8º dia. O verso 7 é de suma importância, pois contém a promessa direta que Deus fez a Salomão: acabei de santificar esta casa que tu edificastes, para pôr o meu nome nela para sempre. Nela estarão os meus olhos e o meu coração perpetuamente. Esta é uma afirmação poderosa da presença constante de Deus no templo e reafirma a escolha de Jerusalém como local de culto central para Israel. Além disso, a promessa de Deus a Salomão aponta para o Messias, na continuidade da linhagem dinástica de Davi. Se Salomão e seus filhos guardarem os mandamentos divinos, todos se mantinham de pé, enquanto esse culto sagrado e deleitoso estava sendo efetuado. O povo levantou-se, e os sacerdotes e os levitas também se levantaram, juntando-se nos louvores ao Senhor. John Gill. Os levitas eram os ministros de louvores de Davi, diz Elicote. Segundo Crônicas, no capítulo 7, versículos 7 ao 10, está registrado: E Salomão santificou o meio do átrio, que estava diante da casa do Senhor, porquanto ali tinha ele oferecido os holocaustos e a gordura dos sacrifícios pacíficos. Porque no altar de metal que Salomão tinha feito, não podia caber o holocausto e a oferta de alimentos e a gordura. E assim, naquele mesmo tempo, celebrou Salomão a festa por 7 dias, e todo Israel com ele, uma grande congregação, desde a entrada de Amate até ao rio do Egito. E no dia 8º realizaram uma assembleia solene, porque 7 dias celebraram a consagração do altar e 7 dias a festa. E no dia 23º do 7º mês, despediu o povo para suas tendas,
alegres e de bom ânimo, pelo bem que o Senhor tinha feito a Davi, a Salomão e a seu povo Israel. Os versículos 7 a 10 são equivalentes essencial de 1 Reis, capítulo 8, versículos 64 e 66. O 9º versículo menciona a dedicação do altar, como se fosse algo distinto da dedicação do templo, propriamente dito. Um detalhe que falta no trecho paralelo de Números 7, versículo 10. Tão numerosos foram os sacrifícios que Salomão instruiu que eles fossem efetuados em uma área especialmente construída e consagrada no átrio que havia defronte do templo, como diz Eugênio. O cronista acrescentou a consagração do altar como se fosse algo separado da consagração do templo propriamente dito, sendo este um pequeno detalhe que difere do trecho paralelo de 1 Reis, capítulo 8, versículo 66. Números, capítulo 7, versículo 10. Ao todo, as celebrações, estando envolvida a festa dos tabernáculos, perduraram por 15 dias, tendo começado no 7º mês, ver em 2 Crônicas, capítulo 5, versículo 3. Provavelmente no 15º dia, ver Levítico 23, versículo 39. A grandiosidade da festa que Salomão preparou para a ocasião é descrita no verso 8. Celebraram solenemente a festa durante 7 dias. A assembleia, ao 8º dia, fazia uma solene reunião, segundo o rito. A festa dos tabernáculos estendeu-se até o 22 dias daquele mês. O 23º dia do 7º mês foi o 9º dia da dedicação do templo. O verso 9 destaca a oração solene de Salomão durante esta festa, reconhecendo a presença de Deus no templo com palavras de adoração, glorificando o nome do Senhor e exaltando sua fidelidade em cumprir suas promessas. O versículo 10 destaca o caráter de gratidão e alegria que permeou a dedicação do templo. O povo de Israel celebrou com regozijo o término do templo e a resposta de Deus, lembrando que a adoração a Deus não deve ser apenas mais uma formalidade, e sim a expressão sincera do coração, onde reconhecemos a soberania divina e buscamos sua presença constante em nossas vidas com corações agradecidos e jubilosos, experimentando a plenitude de sua presença e o gozo de sua graça. Em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 11 ao versículo 18. Assim, Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos teus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos,
e o meu coração todos os dias. E quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi, teu pai, e fizeres conforme a tudo que te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, conforme a aliança que fiz com Davi, teu pai, dizendo: não te faltará sucessor que domine em Israel. Novamente, Deus aparece a Salomão, reafirmando sua presença contínua e sua aliança com o povo de Israel. O verso 11 traz uma declaração importante. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo que Salomão intentara fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o realizou, destacando a habilidade de Salomão como construtor e líder. O versículo 12 apresenta a segunda aparição de Deus a Salomão. Apareceu o Senhor a Salomão de noite e ele disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifícios. Aqui, Deus reafirma sua presença e sua aceitação do templo como o centro do culto em adoração a Deus. Deus continua sua mensagem a Salomão no versículo 13, dizendo: se eu cerrar o céu de modo que não haja chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, fazendo referência a situações que poderiam afetar a nação de Israel como sinal ou como sinais da desaprovação divina e, portanto, um chamado ao arrependimento por parte do povo. Versículo 14 e 15. A oração de arrependimento feita com humildade pode curar qualquer praga e fazer cair as chuvas. Ver em 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 33, e Amós, capítulo 8, versículo 12, e Jeremias, capítulo 14, versículo 9. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É uma das passagens mais conhecidas deste capítulo, assentada no versículo 14. Essa promessa de Deus é uma declaração de sua misericórdia e disposição de perdoar e restaurar seu povo, desde que eles se arrependam sinceramente e voltem a buscá-lo. O verso 18, Deus adverte Salomão sobre as consequências da desobediência e da apostasia, destacando a importância da fidelidade a Deus e à sua palavra. Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 19 ao 22. Porém, se vós vos desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos que vos tenho proposto, e fordes e servirdes a outros deuses, eu vos prostrardes a eles. Então os arrancarei da minha terra que lhes dei, e lançarei da minha presença essa casa que consagrei ao meu nome, e farei com que seja por provérbio e motejo entre todos os povos. E desta casa, que é tão exaltada, qualquer que passar por ela se espantará e dirá: por que fez o Senhor assim com esta terra e com esta casa? E dirão: porque deixaram ao Senhor Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se deram a outros deuses, e se prostraram a eles e os serviram. Por isso
ele trouxe sobre eles todo este mal. A narrativa aqui é essencial para a compreensão do relacionamento entre Deus e Israel, destacando sua justiça e sua misericórdia na vida espiritual do povo. Deus desarraiga nações e também as implanta. Jeremias, capítulo 24, versículo 6. No verso 22, um importante princípio bíblico, a justiça e a misericórdia. Deus é justo em lidar com o pecado e a desobediência, mas também é misericordioso e está disposto a perdoar e restaurar aqueles que se arrependem e retornam a Ele. Mesmo diante das consequências do pecado, há sempre a possibilidade de perdão e restauração quando nos arrependemos e nos voltamos para Deus com humildade e contrição. Por enquanto, ficamos por aqui. Até mais. Deus abençoe sempre. Amém.